Eu dou boas-vindas a todos os presentes para a nossa jornada de cirurgia cardiovascular, avanços e perspectivas. Nós não temos a presença hoje do Dr. Ivo Mesrala, que seria um dos moderadores, ele se encontra limitado por motivos de saúde não veio. De maneira que entre o Henrique e eu vamos dirigir essa sessão. A cirurgia cardíaca teve início há pouco mais de 60 anos, quando Lewis e um brasileiro chamado Mansur Tawfik, que é membro, não está funcionando. Mansur Tawfik, que é membro honorário da nossa academia dos Estados Unidos, fizeram a primeira correção intracardíaca com hipotermia profunda na Universidade de Minnesota, em Minneapolis. No ano seguinte, Gibbon fez a primeira cirurgia com circulação extracorpórea. Ele operou apenas 5 doentes. Um deles sobreviveu. Ele perdeu 4 pacientes e desistiu. E ele mandou todo o equipamento dele, material, que era feito pela IBM, que era apenas uma fábrica de máquinas registradoras naquela época, mandou para a Universidade para Mayo Clinic, onde Kirkland começava a fazer cirurgia cardíaca. O transplante cardíaco ainda não fez 50 anos, mas desde essa época a cirurgia cardíaca teve um progresso extraordinário. Hoje, com equipamentos e o conhecimento melhor dos médicos, da farmacologia e de pós-operatório, nós fazemos coisas que eram simplesmente inimagináveis. Eu me lembro quando, em 1968, num congresso, o Dr. Lillehei disse que haveria algumas patologias que jamais seriam corrigidas. E ele colocou, entre elas, a transposição das grandes artérias. E foi o exemplo dele de uma lesão que jamais seria corrigida. E todos os senhores sabem que, em 1975, o Dr. Adib Jatene fez a correção anatômica da transposição das grandes artérias. Hoje, as coisas estão completamente mudadas. O Dr. Alexandre Siciliano vai nos mostrar como se faz uma cirurgia com incisões mínimas. O Dr. Luiz Antônio de Carvalho vai nos mostrar como se coloca uma válvula em posição aórtica a partir da artéria femoral. De maneira que eram coisas que eram inimagináveis há alguns anos atrás. E, sem mais delongas, nós vamos passar para o primeiro apresentador, que é exatamente o Dr. Alexandre Siciliano, que vai falar sobre cirurgia minimamente invasiva. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, na figura do professor Henrique Murat, que fez o convite. É uma honra para mim poder estar aqui, revendo grandes mestres e mentores. Muito obrigado. E agora? Tentar de novo. A gente testou tudo antes, mas acho que vai. Tá legal. Pode ser só ao contato. Bem, e a ideia é, de fato, de a gente poder estar discorrendo sobre a cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Eu vou me furtar a falar sobre a cirurgia valvar minimamente invasiva, que é
do nosso dia a dia, né? E não vou comentar sobre a cirurgia de revascularização do miocárdio minimamente invasiva, que ainda está nos seus primeiros dias de vida. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, nenhum conflito com a indústria, ou qualquer outro tipo de relacionamento ativo. A evolução do tratamento da cirurgia minimamente invasiva no nosso meio, aqui no Rio de Janeiro, para mim em particular, se confunde muito com a trajetória do Hospital Procardíaco e do Instituto Nacional de Cardiologia nos últimos 10 anos. E acho que a gente vai ter problemas aqui. A gente vai ter problemas técnicos. E se a gente puder remontar a 2003, né, a cirurgia valvar ainda aqui no nosso meio era feita dessa forma. Uma esternotomia grande, circulação extracorpórea, visualização direta da válvula mitral, identificação, nesse caso, de uma doença degenerativa e o reparo da válvula. Conseguir reparar a válvula era o máximo da nossa capacidade naquele momento. A partir daí, baseado nos trabalhos e no estudo do final da década de 90, na Cleveland Clinic, com o Dr. Delos Cosgrove, nós passamos a minimizar as intervenções valvares. E essa minimização não excluía a circulação extracorpórea, diminuía, sim, o trauma operatório e a resposta inflamatória relacionada à dissecção de tecidos, e era possível, então, fazer cirurgias de qualquer plano valvar, aórtico, mitral, tricuspídeo, com incisões externais bem pequenas, essa é de 2004, de 6,5 centímetros, ainda sob visão direta, através da incorporação de tecnologias de circulação extracorpórea com drenagem venosa a vácuo, utilizando cânulas mais finas, e, efetivamente, ainda sob visão direta, era possível reparar, trocar válvulas intracardíacas. Um pouquinho mais na frente, com o aumento da segurança da manipulação da circulação extracorpórea com drenagem a vácuo, da capacidade, de fato, de prever um resultado ótimo, sobretudo na recuperação da válvula mitral, nós passamos, então, em 2008, a realizar procedimentos cada vez menos invasivos. E para a gente diminuir a incisão, isso requer uma alternativa de visão. Deixamos, então, de fazer cirurgia sobre visão direta e passamos a utilizar o aparelho de vídeo como um instrumento para facilitação da visualização da válvula, o que nos permitia incisões tão pequenas quanto essas, que não dá para ver, porque ela é ao redor do mamilo do paciente. Então, esses pacientes passaram a ter uma abordagem não pelo meio, né, uma toracotomia minimamente invasiva lateral, com canulação femoral, né? Olha, o vídeo não está indo. A gente testou o vídeo, né? Agora vai. E, com o auxílio do vídeo, a gente pode ver que, com o coração parado, se abre o átrio esquerdo, vocês vão ter uma noção do que é a válvula mitral, que, às vezes, até o cirurgião tem dificuldade de ver, de uma forma bastante nítida, né? O folheto anterior da válvula mitral, o folheto posterior da válvula mitral, instrumentos utilizados para cirurgia videoassistida laparoscópica e agora adaptados para intervenções intratorácicas, mostrando aqui a ruptura de corda no nível de P2. Então, as cirurgias minimamente invasivas evoluindo dessa forma, com a utilização, então, de sistemas que nos permitissem, de forma indireta, visualizar o que precisa ser operado. E, ultimamente, a robótica, a robótica vem sendo incorporada em diversos serviços, que não somente a cirurgia cardíaca, mas incluindo a cirurgia cardíaca. A cirurgia robótica, ela é um instrumento a mais que o cirurgião pode lançar mão para poder visualizar e operar as estruturas intracardíacas. Não é o robô que opera, o cirurgião ainda é o responsável pelos movimentos articulados intratorácicos do braço do robô
para que a cirurgia seja de fato realizada. Aquela cirurgia videoassistida para uma cirurgia robótica, percebam, senhores, que não há grande diferença em termos de abordagem, assim, uma maior facilitação de movimentação intratorácica, porque os braços do robô, as ferramentas utilizadas são ferramentas articuladas. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de avaliar Posso falar alto? Vocês escutam lá atrás? Legal? Então, no ano passado, nós pensamos no sistema como um todo. A incorporação da cirurgia robótica precisa ser avaliada no valor que ela gera para o paciente e para o sistema de saúde e para a sociedade. O valor está muito relacionado aos resultados assistenciais, a experiência que isso promove no paciente e ao custo. No ano passado, nós fizemos esse levantamento de melhor evidência, um tópico de melhor evidência, baseado nas informações que temos, bastante atuais, da literatura internacional, mostrando que a incorporação da cirurgia robótica na cirurgia cardíaca, em senso geral, não agrega valor ao procedimento minimamente invasivo estabelecido até então, dessa forma corroborando com alguns centros europeus que efetivamente não evoluíram na incorporação e na manutenção da cirurgia robótica. Eu acho que não era isso. Acho que era sistema. Bem, o que mais a gente podia evoluir com relação à minimização de trauma operatório? Né? A gente já tem incisões muito pequenas, né, que chegam a ser nível de mamilo, incisões esteticamente muito favoráveis, minimização de abertura de externo. O próximo passo, de fato, seria evoluir para a não utilização da circulação extracorpórea e, eventualmente, para transformar as incisões em não mais incisões, em punções. Né? Então, em 2012, associado a um processo de organização da estrutura de profissionais que cuidam de pacientes ultracomplexos, em time, a definição de processos de qualidade e segurança bem estabelecidos, na incorporação de infraestrutura, como uma sala de cirurgia híbrida, eco tridimensional, e softwares que permitem associar e fundir imagens, nós passamos a fazer procedimentos um pouco mais complexos, que acabam fugindo, né, da estratégia inicial da formação tradicional do cirurgião cardíaco. Então, em 2012, peço desculpas. Além disso, nós passamos a evoluir de 2012 a 2014 para procedimentos bastante únicos, fora da nossa realidade habitual. Né? Eu trago alguns casos para poder exemplificar e dividir com os senhores. Né? Temos aqui, por exemplo, uma moça, uma mulher de 78 anos, com fibrilação atrial, uma doença reumática que já definiu a necessidade de 3 cirurgias cardíacas prévias. E agora, uma começura em 76, uma troca de válvula em 98 e uma outra retroca de válvula para cheio de custo mais recentemente. E agora ela é admitida em classe funcional 4, insuficiência cardíaca grave disfunção da prótese com insuficiência mitral importante. Tem disfunção tanto do coração esquerdo como do coração direito, hipertensão pulmonar, né, disfunção renal, anemia, e ela é testemunha de Jeová. Então veja os senhores, quase 80 anos, 4ª cirurgia a ser realizada, né,
anemia, insuficiência renal, hipertensão pulmonar, disfunção biventricular e incapaz de sair do hospital por edema de pulmão, para funcionar 4. Né? Colocar ela na sala e trocar a válvula é a coisa mais fácil que existe do ponto de vista de treinamento cirúrgico convencional. Abrir o tórax e trocar a válvula, isso não significa que a paciente vai se beneficiar. E aqui é a redução mitral, a prótese mitral, e a alternativa oferecida para essa doente, naquele contexto de incorporação de TINs, doenças específicas, de incorporação de processos de qualidade e segurança, de incorporação de tecnologia, com sala de cirurgia híbrida e equipamentos de ecocardiografia tridimensional, nos permite hoje colocar essa paciente, através de uma mini toracotomia, acessar a ponta do coração esquerdo com técnicas de cardiologia intervencionista. Né? Aqui vocês podem ver o afastador na ponta do coração esquerdo, um catéter atravessando a válvula mitral, aqui está o anel da válvula mitral, não sei se dá para observar, né? Passando-se fios, guias, essa válvula funcionante, liberando, sem circulação extracorpórea, nesse momento, uma prótese balão expansiva dentro de uma bioprótese mitral disfuncionante naquele modelo de paciente cuja cirurgia convencional provavelmente não traria qualquer tipo de benefício para essa paciente. Então, mantivemos a estratégia de não transfundir, mantivemos a estratégia de pouco tempo de internação, mantivemos resultado assistencial adequado porque ela recuperou a essência cardíaca, geramos valor no cuidado dessa paciente e esse é o resultado final, ecocardiográfico, mostrando a prótese na posição mitral bastante adequada. Outro caso para dividir, igualmente, o paciente idoso com bastante comorbidades, incluindo disfunção pulmonar e insuficiência renal, com 3 cirurgias cardíacas prévias, com hipertensão pulmonar suprassistêmica, né, e uma insuficiência cardíaca clínica, né, e uma insuficiência paraprotética mitral. Agora a gente não tem uma disfunção da prótese em si, os folhetos estão funcionando de forma adequada, mas o local onde a prótese se assenta no anel permite o vazamento, né, de sangue que gera hipertensão pulmonar e disfunção biventricular. Aqui os senhores podem observar que a prótese em si mitral funciona bem e existe um grave vazamento que passa nessa região, né? E, mais uma vez, as alternativas bastante contemporâneas de intervenção definidas no guideline norte-americano do mesmo ano, de 2014, prevendo como indicação 2A o fechamento por catéter dos vazamentos perivalvares por disfunção de prótese em pacientes de alto risco cirúrgico. E esse é o resultado final de um procedimento que também foi feito através da punção do ápex do ventrículo esquerdo e colocação de 2 plugs vasculares, que vocês podem ver aqui, fechando então o leak paravalvar mitral que acontecia naquela região. Mudando um pouquinho agora o foco, ainda nas cirurgias híbridas, né, eventualmente saindo da válvula mitral para a válvula aórtica, eu trago um caso para exemplificar também, um paciente relativamente idoso, de 80 anos, mas com muitas comorbidades, um risco perioperatório bastante elevado, né, e com uma condição periférica inadequada, com aneurisma abdominal e artérias femorais que não permitem a abordagem que o Dr. Luiz Antônio vai poder nos explicar de forma muito mais detalhada, né, para um implante transcatéter transfemoral de válvula aórtica. E dessa forma, é possível, ainda dentro do contexto de sala de cirurgia híbrida, acessos alternativos que o cirurgião cardíaco hoje, dentro do contexto de minimização do trauma operatório, pode se propor a realizar através de uma mini toracotomia anterior, como os senhores podem ver aqui, é um afastador. Essa pinça mostra para a gente o local na aorta ascendente, que está marcada por um catéter de pigtail, onde o nosso catéter vai entrar, né?
E a liberação, então, a cateterização da válvula com técnicas de hemodinâmica, com a posição de próteses transcatéteres através de procedimentos híbridos sem circulação extracorpórea, posicionamento da válvula sobre a válvula aórtica estenosada num paciente que não tem condição cirúrgica e não tem acesso periférico, né? E a liberação dessa válvula, dessa forma, com resultado final bastante satisfatório, sem regurgitação aórtica residual. E, obviamente, a minimização, como nós comentamos, do trauma operatório chega ao ponto hoje, próximo nós diminuímos a incisão cirúrgica, nós excluímos a circulação extracorpórea, o próximo passo, de fato, é avançar para procedimentos que não requerem incisão cirúrgica qualquer. E aí chegamos à era das abordagens transcatéteres percutâneas das doenças estruturais do coração, e aqui, no particular, nós vamos estar comentando sobre as doenças valvares, com a introdução de sistemas de plastia, hoje aprovado na Anvisa para utilização na insuficiência mitral, e já em estudo sistemas de troca de válvula mitral por catéter. Então, nós já estamos aqui em 2015, com a mesma incorporação de tecnologia que foi feita nos últimos 10, 12 anos. Hoje foi muito razoável incorporar tecnologias como essa, né, em que a cirurgia cardíaca cada vez vai ficando menos invasiva e a cardiologia intervencionista cada vez vai ficando mais agressiva, e encontramos, né, nossas especialidades num ponto de interseção, em que a incorporação de tecnologia nos requer, né, remodelar o nosso treinamento. E essa é talvez uma das mensagens que eu trago para essa mesa de cirurgia cardíaca, a necessidade e a importância de reconstruirmos o treinamento das lideranças cirúrgicas do futuro. Esse é o primeiro caso em que o MitraClip foi utilizado para plastia percutânea da válvula mitral com sucesso no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, numa senhora de 93 anos, com edema agudo de pulmão, classe funcional 4. Esse é um sistema que é introduzido através de uma punção venosa periférica, instrumentação intravascular do septo interatrial, com colocação de catéteres dentro do átrio esquerdo, né? Aqui o vazamento da válvula mitral, esse é um sistema, né? E a colocação desses catéteres dentro do átrio esquerdo, guiado por imagem ecocardiográfica, basicamente exclusiva, sem a utilização de contraste, e a gente está no máximo da minimização do trauma agora, se a gente falar em procedimentos menos invasivos, aqui funcionando o septo interatrial e a colocação, então, de instrumentos dentro do átrio esquerdo sobre a válvula mitral, que vai nos permitir, então, liberar, guiado por ecocardiograma, um clipe que clipa o folheto anterior ao folheto posterior da válvula mitral, minimizando ou anulando a insuficiência da válvula mitral, conforme vocês vão ver aqui. Esse é o clipe, né? O catéter faz movimentos antero-posterior e látero-medial, né? E o ecocardiograma guia o posicionamento desse clipe, tornando a válvula mitral uma válvula de duplo orifício. Né? Eu vou seguir. Esse é o resultado final, né? O clipe posicionado no meio da válvula mitral, vocês podem ver no ecocardiograma aqui, né? E um gradiente transmitral médio de 3 milímetros, definindo uma ausência de estenose mitral significativa. Então, para finalizar, eu queria só deixar a mensagem da real necessidade que nós temos hoje, como lideranças da cirurgia cardíaca, de remodelar a formação dos novos profissionais da área, porque a nossa forma tradicional de fazer cirurgia cardíaca provavelmente não vai ser extremamente útil para a nossa população no futuro, e a capacidade que nós precisamos adquirir de reconhecimento de imagens, seja de fluoroscopia ou de eco, de habilidades outras que não são só cirúrgicas, como habilidades com catéteres, são absolutamente fundamentais, não só para a sobrevivência da especialidade, mas para gerar valor para a sociedade. Esse é um trabalho que mostra
a curva de aprendizado das abordagens transfemorais. Eu não vou me alongar aqui, porque meu parceiro, o Dr. Luiz Antônio, que talvez hoje contemple a maior experiência individual aqui no pró-cardíaco, isolado, mas como proctor também, talvez ele seja a pessoa no Brasil hoje que tenha o maior número de casos de intervenções de válvula aórtica. Ele vai poder falar para vocês sobre isso. Mas eu queria mostrar para os senhores que no Instituto Nacional de Cardiologia, esses são dados do registro, né, brasileiro de válvula aórtica. Nós, no Instituto Nacional, somos o único serviço no Brasil liderados por cirurgiões para procedimentos transcatéter. E com 45 casos, até 2014, a nossa curva de sobrevida é essa, com uma mortalidade operatória menor que 5% e 20% de mortalidade em 2 anos de segmento. Esses são dados de uma tese de mestrado. Mas, atualizando esses dados até 2015, eu queria mostrar para os senhores como é viável a construção de um modelo cirúrgico também, incluindo a cirurgia cardíaca nesse novo desenvolvimento, né? Dos 60 pacientes nesses 4 anos do Instituto, 47 foram realizados por cirurgião como primeiro procedimento e 36, 80% de abordagem transfemoral. Então, não se reserva exclusivamente ao cirurgião as abordagens não transfemorais, né? E o que eu queria dividir com vocês, que eu apresentei esses dados na Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, do ATS, no ano passado, mostrando que aqui os dados do registro brasileiro, e esses são dados da nossa casuística do INC, mostrando que são pacientes um pouquinho mais jovens do serviço público em relação aos pacientes gerais do registro, sem grandes diferenças em termos de comorbidades, mas em termos de resultado, 0 de mortalidade exclusivamente para os transfemorais em 30 dias e uma mortalidade em 1 ano de 2,7%, mostrando que há sim condição de haver treinamento para esse tipo de abordagem, para minimização de trauma operatório. Então, em conclusão, eu queria deixar aqui a mensagem de que as alternativas minimamente invasivas existem e cada vez mais vão ser mais usadas. A minimização vai chegar no nível de punção. Obviamente, alguns pacientes ainda vão precisar de cirurgia cardíaca convencional, com tórax aberto, com circulação extracorpórea, mas nós hoje, como lideranças, precisamos repensar e remodelar o nosso treinamento para a formação dos cirurgiões do futuro. Obrigado. Bom, obrigado, Alexandre.